Bomba! Bomba! Notícia urgente agora! Acabou de ser confirmado no Brasil. Estados Unidos acaba de reagir aos ministros do STF nesse momento. Autoridades acabam de ser atingidas. Vou mostrar em detalhes para você aqui agora. Notícia urgente, urgente. O Congresso Nacional está uma loucura agora após decisão imediata em relação ao julgamento do Jair Messias Bolsonaro. Uma multidão esteve no Congresso agora. Vou mostrar em detalhes. Deputados acabam de confirmar. Tá uma loucura. A situação está tendo uma reviravolta nesse momento. Tá? O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o vice-secretário ali do Donald Trump, acabou de soltar uma bomba. Viu? Algo grave contra Alexandre de Moraes do STF nesse momento. Você vai ver em detalhes aqui agora. Você que está acompanhando aqui nosso vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui diariamente trazendo, né, as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Estamos acompanhando aí todo esse cenário político do Brasil, né? A situação realmente está em alerta máximo agora. E uma decisão foi tomada nesse momento, né? Acaba de ser confirmado aí. Rubio e ele, mais uma vez, emitiu uma nota por meio da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Lembrando que a Embaixada no Brasil dos Estados Unidos não tem embaixador, porque o Donald Trump falou que não vai nomear. E ele emitiu uma nota dura, mas acho que a mais pesada, contra o Alexandre de Moraes. É a primeira vez que se torna esse tom diplomático, que parece estar à beira do rompimento diplomático. Olha aqui o que o Landau falou para todo mundo ver aqui, né? Ele voltou, né? Ele já vinha criticando Alexandre de Moraes, mas dessa vez ele falou que o governo brasileiro tem que fazer alguma coisa para conter esse juiz. Ele falou que o Moraes está colocando em risco mais de 2 séculos de relações bilaterais entre Washington e Brasília. Abre aspas. Os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. E disse ainda, os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda seu regime de censura ao nosso território. Na verdade, né, ele fez depois um outro tweet chamando o julgamento do Bolsonaro de uma farsa política e que não é admissível aumentar a punição do réu em função de terceiros. O que ele está falando? Como os Estados Unidos falaram que vão retalhar se o Bolsonaro for preso, houve ameaça, então se vai retalhar, a gente vai mandar ele para Papuda. Então a situação agora é de verdadeiro bate-boca. Você já sabe, né? Magnitsky já atingiu Moraes, já está cercando aí outros ministros, como por exemplo o senhor Barroso, né? Que tem filho, inclusive, que trabalha lá. E porque eles estão falando que vão fazer isso, a punição, que vai aumentar, mesmo ele falou, né? O Landau falou, Brasil e Estados Unidos estão no ponto mais sombrio de sua história de relações, né? E olha aqui, ele já tirou, né, visto de algumas pessoas, que nem aquele médico que comemorou a morte do Charlie Kirk. Olha só, né, informação trazida pelo jornalista, né, Feltrin, que já trabalhou em diversos veículos de comunicação, a informação de que os Estados Unidos aumentará, né, as punições e ações contra o Brasil, contra Lula, contra o próprio Alexandre de Moraes, caso a situação de Bolsonaro não seja revertida. E na sequência começa, né, a rolar a humilhação. Inclusive o Deltan Dallagnol trouxe a informação muito importante de que um dos ministros que foi
humilhado, né? Passou uma vergonha em tudo isso, acabou dando um chilique, porque não vai conseguir ver lá o Mickey, não vai conseguir ir para os Estados Unidos. Aliás, ele foi até autorizado, mas não da forma como gostaria. Presta só atenção no que o Deltan Dallagnol vai trazer, falar, enquanto, claro, você chega, dá o seu joinha, participa sempre aqui com a gente. Gratidão sempre a você que chega e nos ajuda. O ministro de Lula desiste de viajar para Nova York. Então, bom dia para você que ainda não recebeu um bom dia na sua vida no dia de hoje. Que você tenha um dia abençoado, comece bem o seu final de semana e quer um jeito melhor do que começar o seu sábado, do que ver um verdadeiro chilique de um dos principais ministros de Lula, que ficou, olha, magoadinho porque ele recebeu o visto da vergonha do presidente americano Donald Trump. A gente vai agora celebrar. A gente vai curtir um dos poucos momentos de celebração que nós tivemos na semana depois da anistia estar sendo enterrada. E vamos celebrar que tem havido justiça em relação às ações do ministro Alexandre Padilha. Uma justa punição, ainda que indireta, pelo mal que ele causou. Como justiça é algo raro por aqui no Brasil, vamos então celebrar. Pois é, gente, ontem eu publiquei aqui no canal uma análise mostrando para vocês como o ministro da Saúde de Lula, Alexandre Padilha, e o ministro da Justiça de Lula, Ricardo Lewandowski, que estão com seus vistos americanos cassados, cancelados, proibidos de entrar nos Estados Unidos, eles receberam vistos especiais para ir agora para a Assembleia Geral da ONU. Esses vistos são vistos que vêm com asterisco, com uma nota de rodapé. São vistos que permitem apenas participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, o maior evento da comunidade internacional. Estados Unidos tem um acordo com a ONU, não pode negar esse tipo de visto, mas restringiram a circulação dessas pessoas a áreas muito específicas. Foi um visto da vergonha. Esse visto da vergonha que eles receberam, ele é destinado para autoridades e regimes sancionados pelos Estados Unidos por graves violações de direitos humanos, como Cuba, Venezuela, Rússia, Irã, Coreia do Norte. E o Padilha foi sancionado por ser um dos criadores daquele programa Mais Médicos, que mandou bilhões de reais em dinheiro público brasileiro e de dinheiro descontado dos próprios médicos cubanos que foram vítimas dessa exploração, tudo enviado para financiar a sanguinária ditadura cubana. Pois bem, e não é que o Padilha correu para a Globo News para dar aquele chilique, fazer birra, bater o pé, chorar lá ao vivo, só para dizer que agora ele não vai mais viajar? Ou seja, ele não vai cumprir as missões oficiais por conta da restrição da circulação dele apenas à área do evento, à área do hotel. Bora assistir aqui a esse momento impagável juntos. Prática impede a participação ativa do ministro da Saúde do Brasil em atividades para as quais nós somos convidados para fazer parcerias, inclusive para trazer investimentos, medicamentos. Mas então o senhor não vai, então, pelo que você está explicando? É inaceitável as condições, porque eu sou o ministro da Saúde do Brasil. Quando vou para um evento como esse, tem que ter plena possibilidade de participar do conjunto das atividades das quais nós somos convidados. Atividades importantes para o Brasil. Nós teremos visitas a hospitais lá nos Estados Unidos. Tadinho, ele não pode fazer do jeito que ele quer. Esse pessoal que fica atacando os outros o tempo inteiro, agora se fazem de pobres coitados. A você que está chegando, é o momento de você dar o seu like, se inscrever no canal. Vai chegando e participando, que a situação vai ficando séria. Que são parceiros do Brasil, há instituições de pesquisa. Eu tenho recebido indústrias que a matriz é nos Estados Unidos. Semana vez eu recebi uma, que teríamos novas reuniões lá, que ficam fora ali do espaço da ONU, e que são reuniões que vão trazer investimentos aqui para o nosso país. Então o que você está dizendo é que as restrições inviabilizam a ida do senhor. É isso, para explicar para você. As restrições inviabilizam a presença do ministro da Saúde do Brasil para as atividades que ele precisa fazer parte. Inclusive, impedem que eu vá para Washington, que é a Assembleia Geral da OPAS. O Brasil é o segundo maior país da OPAS, é o maior sistema nacional público da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, é a Assembleia Geral da OPAS. A OPAS é dirigida por um brasileiro hoje, o Dr. Jarbas, e impedem que eu vá nessa Assembleia da OPAS, impedem que eu possa, lá na Assembleia da OPAS, estão preparando um anúncio lá de reforço do Brasil para o Fundo Estratégico da OPAS, Fundo Rotatório, para comprar vacinas mais baratas para o Brasil. Quando o Brasil entra num fundo como esse, baixa o preço para todas as Américas. Os Estados Unidos acabou de anunciar a retirada de recursos da OPAS, já retirou recursos do OMS, faz uma briga permanente contra esses dois organismos. Na prática, o que está sendo colocado para o ministro do Brasil é impedir a participação na Assembleia Geral da OPAS. Eu tenho duas soluções para você, Padilha. A primeira solução é você ir lá e participar dos eventos principais, são os eventos oficiais. A segunda solução que eu tenho é trocar o ministro da Saúde. Você tirar alguém que está sendo sancionado por violações a direitos humanos e você colocar alguém que não é sancionado por violações de direitos humanos. É simples assim.
E a gente nem precisa ficar respondendo aqui ao que o Padilha falou, porque Eduardo Bolsonaro, olha aqui, ó, Eduardo Bolsonaro, ele chegou com uma voadora aqui nos comentários desse post da Globo News, que tinha esse vídeo, respondendo já pra gente. Olha o que ele falou. Inaceitável é um ministro fazer acordo para explorar mão de obra escrava cubana e ainda pagando com o suado imposto dos brasileiros que foi sustentar um regime sanguinário. Gente, parece que o Padilha desistiu de ir para Nova York quando ele viu que, olha, não ia dar para fazer lá as suas comprinhas junto com a Janja, né? Na Quinta Avenida. Afinal de contas, ir para Nova York e não fazer compras é como ir para Roma e não ver o Papa, não é verdade? Afinal de contas, lá tudo é mais barato. Por quê? Por causa dos impostos caríssimos que Lula cobra dos brasileiros e coloca nas mercadorias, nos serviços, por conta de gastar sem limite. Gasta sem limite, aí tem que ter imposto caro. E aí todo mundo vai para Nova York e aproveita para fazer as comprinhas, como a Janja aí, né? Ninguém é de ferro, então a Janja foi antes, já tá aproveitando lá, gastando lá, passeando. Claro que deve estar hospedada com dinheiro privado, né? Quem acredita aí que a Janja está hospedada com dinheiro privado aí, comenta aí, deve estar pagando do bolso dela. Ou se não, deixa o seu like de indignação, porque certamente ela está lá hospedada com o nosso dinheiro para passear em Nova York. Mas falando sério agora, gente, a humilhação do Padilha e do governo Lula, agora equiparado ao regime violador de direitos humanos, foi muito grande. E por isso o Padilha ele colocou o rabinho nas pernas, no meio das pernas, e ele resolveu não viajar. Confere aqui comigo essa matéria aqui que saiu na revista Veja. Padilha é alvo de restrições mais severas do que as de cubanos e de russos em viagem aos Estados Unidos. O ministro, no entanto, sofrerá restrições piores do que as enfrentadas por representantes de países como Cuba, Rússia e Síria. Ele poderá circular apenas por uma área de até 5 quarteirões de onde estiver hospedado. Além disso, só poderá realizar trajetos entre o hotel, a sede da ONU e as instalações diplomáticas do Brasil associadas à entidade. Em contrapartidas, os enviados por Caracas, Venezuela, Moscou, Rússia, Damasco, Síria, podem transitar por um raio de 40 quilômetros no Columbus Circle, uma rotatória ao redor aí de Manhattan. Puro suco de humilhação. Agora chora na cama, que é lugar quente, Padilha. E a próxima vez que for reclamar, por favor, manda um áudio, tá? Agora eu quero ouvir a sua opinião que tá aqui. Me conta aí nos comentários se não dá um gostinho de justiça, ainda que indireta, ainda que limitada, em relação a pessoas que praticam abusos, que fizeram um programa que não só desconsidera aqui os brasileiros, a responsabilidade dos médicos brasileiros, mas um programa que explorava os médicos cubanos e financiava a ditadura sanguinária cubana.